Bem-vindo ao canal Total Audiolivros. Os xistes e sua relação com o inconsciente de Sigmund Freud. A técnica dos xistes, parte 1. Vamos tomar agora um caminho, apresentado ao acaso, considerando o primeiro exemplo de xiste com que deparamos no capítulo anterior. Na parte de seu Reisebilder intitulada Die Bader von Lucca, Os Banhos de Lucca, Heine introduz a deliciosa figura do agente de loteria e calista hamburguês, Hirsch que se jacta ao poeta de suas relações com o rico barão Rothschild, dizendo finalmente, e tão certo como Deus há de me prover todas as coisas boas, doutor, sentei-me ao lado de Salomon Rothschild e ele me tratou como um seu igual, bastante familiarmente. Eymans e Lips utilizaram esse xiste, que é, indiscutidamente, um xiste excelente e muito divertido, para ilustrar sua concepção de que o efeito cômico dos xistes deriva de desconcerto e esclarecimento. Deixaremos, entretanto, de lado essa questão e formularemos outra, o que converte o comentário de Hirsch em um xiste. Só pode haver duas respostas possíveis, ou o pensamento expresso na sentença possui em si mesmo o caráter de um xiste, ou o xiste reside na expressão que o pensamento encontrou na sentença. Qualquer que seja a direção em que consista o caráter do xiste, nós o perseguiremos além e tentaremos captá-lo. Um pensamento pode, em geral, ser expresso por várias formas linguísticas, ou seja, por várias palavras, que podem representá-lo com igual aptidão. O comentário de Hirsch apresenta seu próprio pensamento numa forma particular de expressão e, conforme nos parece, numa forma especialmente estranha, não aquela que seria mais facilmente inteligível. Tentemos exprimir o mesmo pensamento com a maior precisão possível em outras palavras. Lips executou essa tarefa de modo a explicar em alguma medida a intenção do poeta. Escreve ele, 1898 em Heine, como a entendo, pretende significar que ele e Acinte fora recebido com uma familiaridade, de espécie não rara, e que em regra não é favorecida por ter um tempero de milionária riqueza. Não teremos alterado o sentido dessa paráfrase, se lhe dermos uma outra forma mais adequada à fala de Hirsch. Rothschild tratou-me como um igual, muito familiarmente, isto é, na medida em que isso é possível a um milionário. A condescendência de um homem rico, acrescentaríamos, sempre envolve alguma coisa pouco agradável para quem a experimente. Quer nos decidamos a escolher qualquer das duas, igualmente válidas, versões do pensamento, verificamos que a questão que nos puséramos, fica resolvida. Nesse exemplo o caráter do xiste não reside no pensamento. O que Heine pôs na boca de Hirsch é uma observação correta e aguda, uma observação de inequívoca amargura, compreensível num pobre homem defrontado por tão grande riqueza. Não nos aventuraríamos, entretanto, a descrevê-la como xistosa. Se alguém é incapaz, ao considerar a tradução do xiste, de livrar-se da lembrança da forma dada pelo poeta ao pensamento, sentindo assim que, não obstante, o pensamento é ele próprio xistoso, podemos apontar, como critério seguro, para o fato de que o caráter xistoso se tenha perdido na tradução. O comentário de Hirsch faz-nos rir a bom rir, enquanto sua acurada tradução por Lips, ou a nossa própria versão desta, ainda que possa agradar-nos e fazer-nos pensar, dificilmente poderá suscitar riso. Mas, se o que faz de nosso exemplo um xiste não é nada que resida no pensamento, devemos procurá-lo na forma, na verbalização que o exprime. Temos apenas que estudar a peculiaridade de sua forma de expressão para captar o que se pode denominar técnica verbal ou expressiva desse xiste, algo que deve estabelecer íntima relação com a essência do xiste, já que, substituída por qualquer outra coisa, o caráter e o efeito do xiste desaparecem. Além do mais, ao atribuir tanta importância à forma verbal dos xistes estamos em perfeita concordância com as autoridades. Assim, Fischer, 1889, 72, escreve, e é, em primeiro lugar, a simples forma que transforma em xiste um juízo. Recordamos um dito de Jean Paul que, em um único aforismo, explica e exemplifica essa precisa característica dos xistes, tal é simplesmente o poder da posição, seja entre guerreiros seja entre palavras. Em que consiste, pois, a técnica desse xiste? O que acontece ao pensamento, como expresso, por exemplo, em nossa versão, de modo a torná-lo um xiste que nos faz rir entusiasticamente? Ocorrem duas coisas, tal como podemos verificar pela comparação de nossa versão com o texto do poeta. Primeiro, ocorre uma considerável abreviação.
A fim de expressar completamente o pensamento contido no xiste, fomos obrigados a acrescentar as palavras em R, tratou-me quase como seu igual, muito familiarmente, um postscriptum que, reduzido à sua forma mais condensada, se exprime, isto é, na medida em que isso é possível a um milionário. E, ainda assim, sentimos necessidade de uma ulterior sentença explicativa. O poeta o exprime de maneira muito mais sintética, R, tratou-me como um seu igual, bastante familiarmente. No xiste desaparece toda a restrição acrescentada pela segunda sentença à primeira, que relata o tratamento familiar. Mas não desaparece a ponto de não deixar um substituto a partir do qual possamos reconstruí-la. A palavra familiar familiarmente, na expressão não xistosa do pensamento, transformou-se no texto do xiste em familiar familiarmente, e não pode haver dúvida de que é precisamente dessa estrutura verbal que dependem o caráter do xiste como xiste e o seu poder de causar riso. A palavra ora construída coincide, em sua posição anterior, com o familiar da primeira sentença, e nas sílabas finais com o milionar e milionariamente da segunda. A palavra representa, portanto, a posição milionária da segunda sentença e, mesmo, toda a segunda sentença, o que nos põe em condições de inferir que a segunda sentença tenha sido omitida do texto do xiste. Pode ser descrita como uma estrutura composta, constituída pelos dois componentes familiar e milionar, e é tentador fornecer um quadro diagramático da maneira pela qual se fez a derivação a partir daquelas duas palavras. F-A-M-I-L-I-A-R M-I-L-I-U-N-A-R F-A-M-I-L-I-U-N-A-R. O processo de conversão do pensamento em um xiste pode ser representado da seguinte maneira, fantástica à primeira vista, mas produzindo precisamente o resultado que realmente se nos depara. R. Tratou-me bastante familiar. Isto é, tanto quanto é possível para um milionário. Imaginemos agora que uma força compressora é levada a atuar sobre essas sentenças, e que, por alguma razão, a segunda é a menos resistente. Opera-se, pois, o seu desaparecimento, enquanto seu constituinte mais importante, a palavra milionar, que tem êxito ao rebelar-se contra sua supressão, é, por assim dizer, reintegrada à primeira sentença, e fundida com o elemento de tal sentença que lhe é mais semelhante e familiar. E a possibilidade casual, que assim emerge, de salvar a parte essencial da segunda sentença efetivamente favorece a dissolução dos outros constituintes menos importantes. Assim, pois, é gerado o xiste. R. Tratou-me bastante familiar. Miliar. Se excluímos da abordagem tal força compressora que, na verdade, desconhecemos, o processo pelo qual se forma o xiste, ou seja, a técnica do xiste, pode ser descrito, nesse caso, como uma condensação acompanhada pela formação de um substituto, e no exemplo em pauta, a formação do substituto consiste na produção de uma palavra composta. Essa palavra composta é familiar, que é, em si mesma, incompreensível, mas imediatamente compreendida em seu contexto e reconhecida como plena de sentido, é o veículo do efeito compelidor do riso no xiste, mecanismo que não fica, em absoluto, mais bem esclarecido por nossa descoberta da técnica do xiste. De que modo um processo linguístico de condensação, acompanhado pela formação de um substituto através de palavra composta, pode proporcionar-nos prazer e fazer-nos rir? Esse, evidentemente, é um problema diferente, cujo tratamento podemos adiar até que tenhamos encontrado uma maneira de abordá-lo. Por enquanto, nos restringiremos à técnica dos xistes. Nossa expectativa de que a técnica dos xistes não seja indiferente à perspectiva de descoberta da essência destes, leva-nos imediatamente a inquirir se existem outros exemplos de xistes, construídos à maneira do infamilionar de Heine. Não existindo muitos, são, entretanto, numerosos o bastante para constituírem um pequeno grupo caracterizado pela formação de palavras compostas. O próprio Heine derivou um segundo xiste da palavra milionar, copiando-se a si mesmo. No capítulo 19 de seu Ideen, ele fala de um milionar, óbvia combinação de milionar e enar, que, exatamente como no primeiro exemplo, libera um pensamento subsidiário suprimido. Eis alguns outros exemplos que encontrei. Há uma certa fonte Brunet em Berlim, cuja construção custou ao burgomestre Forkenbeck muita impopularidade. Os berlinenses a chamaram Forkenbecken,
e essa descrição encerra certamente um xiste, ainda que para isso fosse necessário substituir a palavra Embruneien por seu obsoleto equivalente em Becken a fim de combiná-la em uma totalidade com o nome do burgomestre. A opinião pública europeia foi responsável também por um xiste cruel ao trocar o nome de um potentado de Leopold para Cleopold, devido às relações que ele mantivera certa vez com uma senhora cujo primeiro nome era Cleo. Esse indiscutível produto de uma condensação mantém viva uma perturbadora alusão à custa de uma única letra. Os nomes próprios em geral são fáceis vítimas desse tipo de tratamento pela técnica do xiste. Havia em Viena dois irmãos chamados Salinger, um dos quais era um borsensensal corretor da bolsa, sensal igual corretor. Tal fato forneceu um meio para chamá-lo Salinger, enquanto seu irmão, para distingui-lo, era chamado pelo nada lisonjeiro nome de seu Salinger. A denominação era engenhosa e, sem dúvida, constituía um xiste, não posso dizer se justificável. Mas os xistes, em regra, pouco indagam quanto a isso. Contaram-me certa vez o seguinte xiste de condensação. Um jovem que vinha levando uma vida boêmia no estrangeiro retribuiu, após longa ausência, uma visita a um amigo que morava aqui. O último surpreendeu-se ao ver uma em aliança de casamento na mão do visitante. Como? Exclamou ele. Você casou-se? Sim, foi a resposta, Traurin, mas verdadeiro. O xiste é excelente. A palavra entraurin combina ambos os componentes, Erin transformado em entraurin e a sentença entraurin, haber triste, mas verdadeiro. O efeito do xiste não sofre interferência do fato de que a palavra composta aqui não seja, como um familiar, uma estrutura ininteligível e, de outra maneira, inexistente, sendo antes uma palavra que coincide inteiramente com um dos dois elementos representados. No curso da investigação eu próprio forneci certa vez, não intencionalmente, matéria para um xiste, uma vez mais bastante análogo a um familiar. Relatava eu a uma dama os grandes serviços prestados por um homem de ciência, que considerava injustamente negligenciado. Mas como, disse ela, o homem merece um monumento. Talvez ele o tenha um dia, repliquei, mas momentan no momento tem muito pouco sucesso. Monumentum e momentan são antônimos. A senhora prosseguiu reunindo-os. Bem, desejemos-lhe então um sucesso monumentan. Devo alguns exemplos em línguas estrangeiras, que apresentam o mesmo mecanismo condensador de nosso familiar. Há uma excelente discussão do mesmo assunto em inglês, por Abril, 1911. Relata Abril que o autor inglês de Kinsey comentou em algum lugar que as pessoas idosas inclinam-se por cair no anecdotagem. Esta palavra é uma fusão das palavras parcialmente coincidentes. Anecdote e radotage. Em uma outra história anônima, Brill encontrou certa vez a época do Natal descrita como em de alcoolidas, fusão similar de álcool e olidas. Depois que Flaubert publicou sua celebrada novela Salambo, Saint-Beuve qualificou ironicamente a cena que se passava na antiga Cartago, a despeito de sua detalhada elaboração, como sendo em Cartaginoiserie. Cartaginois e Chinoiserie. Mas o melhor exemplo de um xiste desse grupo deve-se a um dos homens de proa da Áustria, o qual, após importante trabalho público e científico, ocupa agora um dos mais altos postos do Estado. Aventurei-me a utilizar xistes a ele atribuídos, que levam todos aliás o mesmo selo inconfundível, como material para estas pesquisas, principalmente porque seria difícil encontrá-lo melhor. A atenção de Irene foi um dia despertada pela figura de um escritor, que se tornou afamado devido a uma série de ensaios inegavelmente tediosos, escritos em contribuição a um jornal diário de Viena. Todos esses ensaios tratavam de pequenos episódios sobre as relações de Napoleão e com a Áustria. O autor tinha cabelos vermelhos. Tão logo ouviu a menção de seu nome, Irene indagou, e esse não é aquele Rotterfadian que se estende pela história dos Napoleonidas? Para descobrir a técnica desse xiste devemos submetê-lo ao processo de redução que elimina o xiste pela mudança do modo de expressão, apresentando, ao invés, o sentido original completo que de certo pode ser inferido de um bom xiste. O xiste de Irene sobre o Rotterfadian deriva de dois componentes, um julgamento depreciativo do escritor e uma evocação do famoso símile com que Goethe introduz os excertos em do Diário de Ottilie e no Walverwandexschaften.
A destemperada crítica pode assim ser entendida, e trata-se então dessa pessoa que incessantemente escreve apenas histórias tediosas sobre Napoleão na Áustria. Ora, este comentário por nada é um xiste. Nem é um xiste a bela analogia de Goethe, que de certo não foi calculada com o objetivo de fazer-nos rir. Exclusivamente quando esses dois fatos são postos em conexão entre si, submetidos ao peculiar processo de condensação e fusão, o xiste emerge, e um xiste da primeira ordem. A conexão do julgamento depreciativo sobre o tedioso escritor com a bela analogia em Valverwandexschaften deve ter ocorrido, por razões que ainda não tornei inteligíveis, de uma maneira menos simples que em muitos outros casos similares. Tentarei representar o provável curso dos eventos pela seguinte construção. Primeiramente, o elemento de constante recorrência temática nas histórias pode ter despertado em Irene a leve recordação de uma conhecida passagem de Valverwandexschaften, em geral citada erradamente, e estende-se como se fora um Rotterfaden e fio escarlate. O Rotterfaden da analogia exerceu então uma influência modificadora da expressão da primeira sentença, em consequência da circunstância eventual de que a pessoa insultada fosse também rote vermelha, isto é, tivesse cabelos vermelhos. Poder-se-ia então traduzir, e é então aquela pessoa vermelha, ruiva, que escreve entediantes histórias sobre Napoleão. Inicia-se então o processo, efetuando a condensação dos dois pedaços. Sob a pressão deste, que encontra seu primeiro fulcro na identidade do elemento em rote, o entedioso é assimilado a enfaden, enfio, e depois modificado para enfade estúpido. Após isso, os dois componentes puderam fundir-se no efetivo texto do xiste, desempenhando a citação, nesse caso, um papel tão importante quanto o elemento julgamento depreciativo, que estava inegavelmente isolado no início do processo. Então, é aquele sujeito vermelho que escreve esta fade matéria sobre N. Apoleão. O vermelho faden que se estende por tudo. Não é aquele red fadian que se estende pela história dos N. Apolionidas? Em capítulo posterior acrescentarei uma justificação, tanto quanto uma correção, a essa abordagem, quando vier a analisar esse xiste a partir de pontos de vista não meramente formais. Mas seja o que for que restar pendente de dúvida, é inegável que uma condensação se tenha processado. O resultado da condensação é, novamente, por um lado, uma abreviação considerável, mas, por outro lado, em vez da formação de alguma surpreendente palavra composta, o que se dá é a interpenetração dos constituintes dos dois componentes. É verdade que Rotterfadian poderia existir como uma simples denominação ofensiva, mas, em nosso caso, é seguramente o resultado de uma condensação. Se, nesse ponto, um leitor vier a indignar-se diante de um método de abordagem que ameaça arruinar sua apreciação dos xistes sem ser capaz de lançar luz sobre a fonte de tal deleite, solicito-lhe paciência, por enquanto. No momento estamos tratando apenas da técnica dos xistes e essa investigação é mesmo promissora se a fizermos avançar suficientemente. A análise do último exemplo preparou-nos para descobrir que, se nos depararmos com o processo de condensação em mais alguns exemplos, o substituto daquilo que é suprimido pode ser, não uma estrutura composta, mas alguma outra alteração da forma de expressão. Podemos inteirar-nos do que possa ser essa outra forma substituta, considerando um outro xiste de Irene. Viajei com ele tete a abete. Nada mais fácil que a redução desse xiste que, claramente, significa e viajei com x tete a tete, e x é uma besta. Nenhuma dessas duas últimas sentenças é um xiste. Elas podiam ser reunidas em viajei com aquela besta do x tete a tete e, ainda assim, não comporiam um xiste. O xiste apenas emerge se omite em besta, e, em sua substituição, o inte de uma das intete convertisse em b. Com essa leve modificação, e não obstante ela, a palavra em besta é suprimida em contra-expressão novamente. A técnica desse grupo de xistes pode ser descrita como condensação acompanhada de leve modificação, podendo-se insinuar que quanto mais leve for a modificação melhor será o xiste. É similar à técnica de um outro xiste, embora um pouco mais complicada. No curso de uma conversa, falando-se sobre uma pessoa da qual tanto se havia para louvar como para criticar, Irene comentou, e bem, a vaidade é um de seus 4 calcanhares de Aquiles. Nesse caso a leve modificação consiste em que, ao invés de um calcanhar de Aquiles, que o herói deve ter efetivamente possuído, temos em questão 4 calcanhares. 4 calcanhares, ora,
apenas um animal tem 4 calcanhares. Assim, os dois pensamentos condensados no X exprimem-se, e à parte sua vaidade, Y é um homem eminente, apesar disso, não gosto dele, é antes um animal que um homem. Certa vez, ouvi outro xiste, similar mas mais simples, um xiste instatou-nascendi num círculo familiar. Estando 2 irmãos em um colégio, um deles era um excelente estudante e o outro um estudante medíocre. Aconteceu então que o aluno exemplar teve também um fracasso na escola e sua mãe referiu-se a esse incidente exprimindo sua preocupação com o que poderia significar o começo de uma ulterior deterioração. O menino que até então tinha sido ofuscado por seu irmão, agarrou essa oportunidade. É verdade, Carl está recuando nas 4. A modificação aqui consiste em um breve acréscimo à convicção de que ele também participava da opinião de que seu irmão estava regredindo. Mas tal modificação representava e substituía uma apaixonada alegação em causa própria. Você não deve achar que ele é muito mais inteligente que eu simplesmente porque tem mais sucesso na escola. Afinal, é apenas um estúpido animal, vale dizer, muito mais estúpido que eu. Um outro bem conhecido xiste de Irene oferece um nítido exemplo de condensação com leve modificação, em comentário sobre um personagem da vida pública, que tem um grande futuro por trás dele. O homem a quem esse xiste se referia era bem mais jovem e parecia destinado, por seu nascimento, educação e qualidades pessoais, a conseguir no futuro a liderança de um grande partido político e a entrar no governo como chefe deste. Mas os tempos mudaram, o partido tornou-se tão inadmissível como o governo e podia-se prever que o homem predestinado à liderança acabaria não chegando a parte alguma. A versão mais sintética que se poderia reduzir o xiste seria: o homem teve um grande futuro à sua frente, mas não tem mais. Em vez do teve e da segunda oração, fez-se simplesmente uma pequena modificação na oração principal substituindo-se à sua frente pelo antônimo por trás dele. Irene utilizou quase exatamente a mesma modificação no caso de um cavalheiro que se tornou ministro da Agricultura pela única qualificação de ser um fazendeiro. A opinião pública teve ocasião de reconhecer que se tratava do menos dotado entre os ocupantes do cargo em todos os tempos. Quando abandonou o posto e retirou-se a seus interesses rurais particulares, Irene disse dele, como Cincinnatus, voltou a seu lugar à frente de um arado. O romano, entretanto, que fora convocado a um cargo público, deixando o arado, retornou a seu lugar atrás deste. O que vem à frente de um arado, naquele então e sempre, é apenas um boi. Obrigado por visitar o canal Total Audiolivros.